em atendimento ao requerimento 197/2018, de minha autoria. Convidamos o secretário especial de Assunto Estratégico, Hussein Calotti, para participar conosco aqui. Agradecemos muito a sua presença e de toda a sua equipe e sabemos quão é importante a sua presença na Comissão de Integração Nacional e da Amazônia, com o objetivo de estarmos cada vez mais integrados no contexto de cuidar dos Brasis, Brasil da Amazônia, do Nordeste. Sabemos que o ministro tem esse compromisso de desenvolvimento do nosso país, no governo do presidente Michel Temer. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública promovida por esta comissão. Informo que, após a audiência pública, haverá reunião deliberativa desta comissão. Peço, portanto, a compreensão de todos os parlamentares. Hoje nós temos várias audiências públicas ocorrendo aqui na Câmara dos Deputados. Inicialmente, queremos agradecer também a presença da deputada Maria Helena, deputada Conceição, que estiveram conosco recém, toda a assessoria aqui presente. E esclareço ao senhor expositor e aos senhores parlamentares que a reunião está sendo gravada para posterior transcrição e, por isso, solicito que, durante suas exposições, falem sobre o microfone. Informa ainda que o convidado não poderá ser aparteado no decorrer de sua exposição. Somente após encerrada a exposição, os deputados poderão fazer suas interpelações, tendo cada um prazo de 3 minutos e o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. As interpelações deverão ser feitas estritamente quanto ao assunto objeto da audiência pública nos termos regimentais. Solicito ao expositor que assine a autorização para publicação e utilização pela Câmara dos Deputados de sua imagem e voz gravadas no decorrer deste evento. Nesse momento, concedo a palavra para sua exposição para o senhor Hussein Calotti. Hussein Calotti, secretário especial de Assuntos Estratégicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Vossa Excelência tem prazo de 20 minutos para a sua exposição. Bom dia a todos. Excelentíssima senhora deputada Marinha Halp, muito grato, muito obrigado pelo convite que a senhora me fez. É uma honra para a SAI estar participando de um tema de altíssima relevância estratégica para o país e também uma matéria fundamental para a nossa segurança nacional. Em seu nome, saúdo todos os deputados, membros da comissão e aproveito o ensejo, em nome deles, gostaria de dirigir as minhas saudações aos membros das Forças Armadas, da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, que integram a equipe da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos. Não menos, gostaria de registrar a presença do presidente da Fundação Exute, Dr. Eduardo Marçom, a Fundação Exute, que tem uma longa tradição de trabalho, de esforço e de colaboração com as Forças Armadas, mas com temas relevantes para a região amazônica e temas concernentes à estratégia nacional em todos os vetores do Estado brasileiro. Doutor Eduardo Marçom, obrigado por sua presença, que muito me honra. Bom, evidentemente, nós não podemos pensar a nossa segurança nacional, não podemos pensar a nossa soberania, não podemos pensar o nosso desenvolvimento econômico e sustentável sem levar em consideração a importância estratégica que a região amazônica tem que ter no seio do Estado brasileiro. Portanto, na nossa concepção da Secretaria de Assuntos Estratégicos, a região amazônica é uma região vital para o desenvolvimento e progresso
do Brasil. No marco desse espírito e cientes da nossa responsabilidade de Estado, começamos desde a criação da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos a trabalhar na direção de identificar quais são os principais gargalos que impedem uma política integrada, coesa e conexa que leve ao desenvolvimento dos 9 estados que compõem a região amazônica. E que nós percebemos que as lacunas são enormes. A primeira constatação é, se não fosse o trabalho das Forças Armadas, a região estaria muito, mas muito aquém do que é hoje. Essa é a primeira constatação. E isso, na verdade, deveria ser algo do poder civil. Então, as forças têm feito esse trabalho para suprir as lacunas deixadas neste vácuo e na ausência de políticas públicas integradas e coesas para a região. Então, essa é a primeira constatação. Políticas desconexas. Nesse esteio, o que nós mapeamos é que falta uma matriz energética unificada, falta uma política integrada de comunicação, falta integrar as cadeias produtivas da região no contexto da própria região e da região para com as demais regiões do país. Infraestrutura. Sem infraestrutura, a região amazônica não irá se desenvolver. O esforço das Forças Armadas não será suficiente. Nesse sentido, entendemos que a integração da infraestrutura produtiva e sustentável da região amazônica e o bem-estar de seus quase 40 milhões de habitantes dependem de uma política de Estado transversal que perpasse qualquer governo de qualquer corte político partidário. Portanto, precisamos de uma política de Estado efetiva e coerente, e não mais retórica. Tá, deputado? Portanto, nós precisamos de políticas que gerem resultado, gerem prosperidade, gerem desenvolvimento, atraiam investimentos para a região. A Amazônia, na nossa concepção, ela poderia ser um dos principais polos científicos e tecnológicos do Brasil, e não é. Não é por falta de um projeto nacional para tal fim. E a preocupação do governo do presidente Temer é de avançar nesse sentido, de dar uma maior abrangência a essa temática na região. Olhando sob a perspectiva da segurança nacional brasileira, entendemos que em diversos momentos a temática amazônica, seja ela em sua face indígena, seja ela em sua face de preservação ambiental e biodiversidade, seja ela em sua segurança transfronteiriça, ela por vezes é manipulada por diversas organizações e por diversos instrumentos. Por vezes, tenho apenas a impressão, e a impressão me leva a crer em elementos, é que para algumas organizações a utilização de determinadas políticas de demarcação ou de preservação ou de segurança transfronteiriça tem por fundamento não permitir que a Amazônia seja explorada de forma condigna com as necessidades do país e da região. Portanto, temos que sempre tomar cuidado quando falarmos ou quando mensurarmos quais são as organizações que falam o que é importante e o que não é importante para a Amazônia, para a região amazônica e para a segurança nacional brasileira. Razão pela qual, na nossa concepção, é impossível dar amálgama à integração estratégica da região amazônica
sem o permanente e vigilante olhar das Forças Armadas brasileiras. Ponto. Segundo, combate ao crime organizado. Não haverá prosperidade, não haverá desenvolvimento, não haverá integração se o traçado transfronteiriço não for parte de um trabalho coeso, sério, entre município, Estado e União. Integração da região amazônica em todas suas frentes requer um esforço entre município, Estado e União, sem a qual é impossível de ter uma política eficiente para a região que concentre os esforços numa mesma direção. Nesse caso, ao pensar especificamente o combate ao crime organizado transnacional que perpassa a nossa fronteira e a fronteira dos estados da região, entendemos que precisamos melhorar o emprego das políticas públicas existentes na região, em coordenação entre o poder civil e o poder militar, sem a qual não é possível garantir o desenvolvimento e o progresso da região. No que se refere também à temática da nossa segurança nacional, e no marco disso, o projeto de integração da região amazônica, nós temos que entender que quem deve delimitar os limites da soberania a esse desenvolvimento é o Estado brasileiro, e não grupos de interesses, organizações externas ou qualquer outro grupo. Acho que me fiz muito claro aqui ao dizer isso, tá? Então, essa limitação de soberania compete às instituições de Estado do Brasil. Bem, portanto, olhando um pouco mais objetivamente, no curto, no médio e no longo prazo, a nossa constatação é que nós precisamos de uma política de Estado para a região. E nós precisamos materializar, a partir dessa política de Estado, uma política nacional amazônica, que dela se possa ter um substrato, que é a Estratégia Nacional Amazônica. A política nacional qual é o norte que vai levar à integração da região. E a Estratégia Nacional Amazônica como vai se implementar esta política nacional. No âmbito da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, nós estamos imbuídos em trabalhar de forma intensa, objetiva, na modulação de uma política nacional amazônica e na construção de uma estratégia nacional amazônica, trabalhando de forma transversal com todas as áreas do governo e também com os governos estaduais e com os municípios daquela região. É um projeto que nasceu a partir da criação da SAI, que acaba de fazer 1 ano, e nesse 1 ano nós fomos dialogando no âmbito do governo federal, inicialmente, de como iniciar esse trabalho. Quero registrar, e faço questão de registrar aqui, e é importante registrar que essa conversa embrionária, quando nós pensamos numa política nacional amazônica, numa estratégia nacional amazônica, isso começou num diálogo franco meu com o comandante do Exército Brasileiro, General Vilas Boas. Bem, ao pensar numa política nacional, numa estratégia nacional, é claro que essas políticas, a política ou a estratégia, sem recursos financeiros focados na implementação dessa estratégia, não levarão a região a lugar nenhum. De alguma forma, temos que pensar num Fundo Nacional Amazônico, específico e focado na implementação dessas políticas. Se os senhores me perguntar como é que vai ser esse fundo, eu digo-lhes, ainda não sei lhes responder, mas é uma ideia que
vai se tornar necessária à medida em que a gente conclua a política, a modulação dessa política e a estratégia nacional. O passo subsequente é trabalhar num fundo específico focado nessa política de implementação, tá? Em que os governos, no nível municipal e estadual, terão que estar absolutamente comprometidos na execução dessa estratégia nacional. Ou seja, não vai se criar um fundo específico no futuro, que é essa a nossa proposta. Não estou dizendo que será criado pelo governo do presidente Temer, mas estou dizendo que haverá uma proposta neste sentido, e este fundo só será destinado se ele estiver intrinsecamente vinculado e ancorado na execução desta política nacional e no marco da estratégia nacional. Muito bem. Para concluir, e para não perder a objetividade do que eu vim colocar aos senhores, quero lhes dizer que no âmbito do atual governo e no marco da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, a região amazônica e todos os seus estados são muito caros da perspectiva estratégica para nós. Nós não entendemos um Brasil do futuro, um Brasil que tem um lugar condizente com a sua importância econômica, está entre as 10 maiores economias do mundo, não ter no cerne de sua formulação de política estratégica do Estado a região amazônica. Razão pela qual, no âmbito da SAI, nós temos uma missão já pré-estabelecida para visitar a região, para visitar o Comando Militar da Amazônia e, a partir de lá, conhecer os principais gargalos para que pudéssemos, em loco, identificar, em coordenação com as regiões, como podemos desenvolver a melhor política pública. Ainda hoje recebi das mãos da deputada Marinha Halp o convite de ir a Rondônia e, com muito gosto, me comprometo em, estando à frente ao cargo, a estar presente para seguirmos esse trabalho. No mais, agradeço aos senhores a presença e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários em que esteja capaz de responder. Obrigado. Queremos agradecer os esclarecimentos prestados pelo senhor Hussein Kaluti. E, encerrada essa exposição, passaremos aos debates. Porém, antes, faço questão de registrar a presença dos senhores Coronel Luiz Antônio Ferreira Marques Ramos, também o Coronel Paulo Ricardo Lauques e Capitão de Mar e Guerra Leonardo Salema Garção Ribeiro Cabral, que fazem parte da SAI, que muitos nos honram com a sua presença. Também faço questão aqui, já citado, mas também de registrar aqui, o senhor Eduardo Masson Ferreira, da Fundação Exute. É um prazer tê-lo aqui nesta comissão, presidente da Fundação. E essa comissão se coloca à disposição para um diálogo. Gostaríamos de tê-lo mais presente aqui conosco. Quero também registrar a presença do ex-prefeito de Nova Brasilândia, prefeito Silas, do estado de Rondônia. É uma honra tê-lo aqui, um prefeito aguerrido, determinado na integração do desenvolvimento sustentável dos nossos municípios, são 52 municípios do estado de Rondônia. Faço questão também de registrar, já o fiz, mas aqui na presença das minhas colegas, deputada Maria Helena, deputada do MDB de Roraima, a deputada Conceição Sampaio, do PSDB do Amazonas, a quem concedo a palavra, deputado Antônio Jordi, do PPS, Arnaldo Jordi, deputado Arnaldo Jordi, do PPS do... Meus cumprimentos à deputada Marinha Halp, presidente desta comissão. Eu cumprimento também o ministro Hussein, que nos honra hoje com a sua presença e vem nos informar das ações, né, que a Secretaria de Assuntos Estratégicos está adotando com relação à Amazônia. Cumprimento também
Coronel Luiz Antônio, Coronel Paulo Ricardo e o Capitão de Mar Guerra Cabral. Cumprimento a todos os presentes e minha colega deputada Conceição Sampaio. Ministro, foi muito bom ouvir Vossa Excelência quando Vossa Excelência vem nos informar da intenção da Secretaria de Assuntos Estratégicos de ter esse olhar diferenciado para a região amazônica, pela necessidade que nós temos de nos integrar ao restante das regiões brasileiras, e esse propósito nós sabemos que o governo atual está com intenção forte para que isso realmente aconteça e que nós tenhamos efetivamente essa integração que é tão difícil para os estados da região amazônica. Eu aqui falo pelo estado de Roraima. Vossa Excelência sabe de todas as dificuldades que hoje Roraima enfrenta, porque o Brasil recebe, de uma forma inesperada, um fluxo migratório de um país vizinho, Venezuela, e o impacto dessa migração efetivamente está sendo sentida pelo estado de Roraima, porque é no nosso estado que ingressam diariamente uma média de 800 venezuelanos e de classes realmente necessitadas, indígenas e pessoas de classes mais baixas, mais pobres da população venezuelana, porque a população de classe média ou de classe mais alta está migrando para Miami, para Espanha, enfim, e alguns para a Argentina. Os que vêm para Roraima vêm com muitas necessidades. Amanhã nós estaremos, foi constituída uma comissão externa aqui na Câmara dos Deputados e nós estaremos amanhã, mais uma vez, visitando os abrigos, vendo o que hoje está acontecendo com relação a essa população extremamente vulnerável. Nós sabemos do esforço que o município de Boa Vista e o estado de Roraima têm feito para dar uma assistência, especialmente à saúde, dar condições de higiene para essas pessoas, que às vezes passam semanas sem ter condições de tomar um banho sequer. O esforço que estão fazendo para alimentá-los, porque tem que ser alimentados diariamente, e nós precisamos de uma participação mais efetiva do Estado brasileiro, do governo federal. Nós vamos amanhã estar lá e, com certeza, traremos mais informações para o ministro da Saúde, especialmente, né, que tem dado um certo apoio ao estado de Roraima e ao município. Eu acho que agora vai, porque até hoje o município de Boa Vista não havia recebido apoio do governo federal para as ações que vem desenvolvendo em favor dessa população. Além do que, o município de Boa Vista tem que fazer um esforço para manter a cidade limpa e organizada. E tem mais de 50 mil pessoas se alimentando, vivendo nas ruas, fazendo necessidades nas ruas, se alimentando nas ruas. Então, é um esforço extremamente forte que o município tem feito. E nós, a população de Roraima, vem sentindo também uma diferença da qualidade de vida, uma vez que, assim como vem pessoas de bem, nós recebemos, como as prisões foram abertas na Venezuela, nós também recebemos criminosos. E essa população que vem das penitenciárias, porque todas foram abertas, que se nos hospitais não tem alimentos, vocês imaginem nas penitenciárias. Mas, além disso, ministro, é importante também trazer a informação de que Roraima, além desse problema que está vivendo desde 2015, tem outro fator que impede atrair investimentos, novos investidores,
que é a falta de energia. Nós somos o único estado brasileiro que não está interligado ao SIM, e nossa energia, imagine, nós compramos da Venezuela. Então, é uma energia que tem apresentado problemas. Nós temos cortes de energia diários e é um fator que dificulta atrair investimento. E essa interligação ao SIM, o prosseguimento das obras do Linhão de Tucuruí depende da autorização dos indígenas Atuaris Vaimiris. É uma população de cerca de 2.000 índios que está impedindo, são 25 ou 26 aldeias que impedem a passagem do Linhão de Tucuruí. Então, em razão disso, nós não temos como dar prosseguimento às obras. O governo federal tem feito um esforço para esse entendimento, para que haja esse consentimento, para que as obras prossigam a partir de Manaus, mas, lamentavelmente, nós até hoje não conseguimos. Então, esse é um fato que merece ser registrado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, porque é uma questão que impede efetivamente o desenvolvimento do nosso Estado. Mas eu fico muito feliz ao saber que, pelo menos nesse governo, existe a proposta de um Fundo Nacional Amazônico, uma proposta que a gente sabe que não se efetivará no decorrer desse ano, mas que poderá acontecer para os anos vindouros. Porque nós sabemos que nós tivemos uma política para projetos voltados para o desenvolvimento da Amazônia, que era o programa Polo Amazônia, e naquele tempo, que Polo Amazônia foi implementado durante o governo militar. E durante quando nós tínhamos o Polo Amazônia, que a deputada Marinha Hall deve lembrar, nós tínhamos recursos para projetos estratégicos para o desenvolvimento da nossa região. E que, efetivamente, o resultado da implementação desse programa Polo Amazônia foi extremamente positivo. Então, eu cumprimento Vossa Excelência pela ideia do lançamento da instituição desse Fundo Nacional, porque nós entendemos que realmente poderá ser um fator de desenvolvimento para a nossa região. Muito obrigada. Agradeço as palavras da deputada Maria Helena e passo a palavra ao secretário Hussein. Deputada Maria Helena, a senhora traz à baila temas muito importantes. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste. No que se refere à questão do Fundo Nacional Amazônico, essa é uma sugestão que a Secretaria vai propor no âmbito de uma política nacional e no marco de uma estratégia nacional. Apenas uma proposta, uma tentativa. Essa proposta tentativa, se ela prosperar, ela sim talvez venha a se materializar. Não é um compromisso que será criado, mas nós temos que pensar de alguma forma, de forma criativa, em como, uma vez tendo uma política nacional e tendo uma estratégia nacional, qual é o passo subsequente para atrair recursos para o investimento em infraestrutura da região. Então, apenas para deixar claro que não é algo ainda que corre no âmbito de todo o governo federal, mas uma proposta que faremos no marco do nosso documento a título sugestivo. Muito bem. Indo para os outros temas que a senhora mencionou, no que se refere à questão da comunidade venezuelana dentro do território do estado de Roraima, a senhora sabe que o governo federal, o governo do presidente Temer, tem envidado inúmeros esforços sob diversas perspectivas, seja da perspectiva da segurança pública, seja também da perspectiva da segurança humanitária, de prestar toda a assistência necessária e possível, dentro também das limitações do governo federal. Tá? O Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça, o Ministério da Segurança Pública,
a Casa Civil, o Gabinete de Segurança Nacional, tiveram inúmeras vezes, em várias missões, presentes na reunião, em nível ministerial, mas também em nível técnico, né? Quer dizer, a senhora fala duas, eu compreendo, em nível ministerial, mas em nível técnico, pessoas profissionais do Ministério do Desenvolvimento Social, da Saúde e de outras áreas, tiveram mais que 2 vezes, né? Mapeando e colhendo insumos e dados para subsidiar a decisão dos seus respectivos ministros. Sabemos da dificuldade do problema, mas eu posso lhe assegurar que esse tema é um tema, no âmbito da presidência da República, tratado com muito esmero, com muito cuidado e com muita responsabilidade. Razão pela qual o governo, em nenhum momento, deixou de cumprir com a sua obrigação constitucional de cuidar, não só da integridade física, territorial e soberana do Estado de Roraima, mas também no que se refere à sua segurança humanitária. No que se refere à questão energética, eu acho que é fundamental que a senhora trouxe à baila aqui, que é o déficit energético da região. Isso emana da ausência de uma matriz energética integrada para toda a região. Eu acho que um dos maiores desafios que nós temos de enfrentar para ampliar a capacidade de investimento, inclusive privado, sobretudo privado, na região amazônica, de fato, criar uma matriz energética integrada e diversificada. Sem isso, o desenvolvimento nacional da região, na nossa perspectiva da SAI, ficará comprometido. Por que isso não aconteceu antes? Justamente pelo que eu acabei de mencionar anteriormente. O Estado brasileiro, como um todo, seja ele União, Estado e município, talvez nunca tenham encontrado a fórmula adequada para se pensar de forma integrada, coesa, no sentido de solucionar este problema. Então, é um problema que vem de diversas décadas. É claro que quando nós embutimos nessa equação a temática indígena, eu tomo muito cuidado ao falar do tema, porque é um tema muito caro, que é um tema muito importante, mas a demarcação indígena, ela também precisa funcionar ao passo que se deve fazer, conforme reza a Constituição, ela precisa andar de forma sincrônica com os interesses estratégicos do Estado brasileiro. E quando ela anda descompassada com os interesses estratégicos do Estado brasileiro, nós podemos comprometer, ao mesmo tempo que nós estamos procurando proteger, o desenvolvimento do nosso país. Da nossa parte, as considerações da senhora serão anotadas e estudaremos com muito afinco e não tenho dúvida que as preocupações que a senhora traz já estão no arcabouço dentro daquilo que a gente pensa e trabalha numa secretaria especial. Obrigado. Passamos a palavra agora, agradecendo o esclarecimento do secretário Hussein, ao deputado Zeca, do PT do Mato Grosso do Sul. Bom dia, presidenta. Bom dia, senhor Hussein. Senhora presidenta, primeiro quero me desculpar com a senhora pelo meu atraso em função de outras atividades que o mandato me exigia, mas eu estou efetivamente muito interessado em participar deste debate. Lhe cumprimentar, por sinal, pela iniciativa, mais uma. Há 15 dias atrás nós tivemos aqui um debate importante promovido pela presidência desta comissão acerca da saúde nas regiões de fronteira, particularmente o debate com o comando da Marinha, no que trata a questão da saúde das populações ribeirinhas. E naquela oportunidade eu fiz uma indagação que de novo faço aqui. E as outras regiões, Hussein? E as outras regiões? E os outros ecossistemas? Claro que eu entendo a preocupação legítima, afinal de contas, a maioria, inclusive, da comissão, é composta de deputados e deputadas da região amazônica, mas nós temos outras também com particularidades, com exuberância, com uma dimensão extraordinária de flora, de fauna, e de desafios que merece a preocupação também, com certeza, e tem do governo federal. Eu estou falando do Pantanal. Eu sou filho da primeira cidade do Pantanal, vindo pelo Rio Paraguai.
que foi ao longo de séculos a estrada de desenvolvimento do Centro-Oeste. A toda a produção, todo o processo de desenvolvimento da região Centro-Oeste entrava pelo Rio Paraguai. Tanto é verdade, e me referi na reunião anterior, o Porto de Corumbá, que é a terceira ou quarta maior cidade do Mato Grosso do Sul, foi o terceiro ou segundo maior porto fluvial do Brasil. Evidentemente que a hidrovia foi abandonada, enfim, é um outro debate. Mas nós temos lá, para ser bem objetivo, problemas que eu quero elencar para ver se futuramente nós podemos também aqui discutir. É sabido que o Mato Grosso do Sul faz divisa com 2 estados grandemente produtores de cocaína e de maconha, que é o Paraguai e a Bolívia. Portanto, é sabido por todas as autoridades que a entrada daquilo que hoje causa tanta infelicidade nos morros do Rio de Janeiro, nas grandes cidades, entra particularmente pelo Mato Grosso do Sul e talvez pelo outro Mato Grosso. Eu estou falando especificamente do Mato Grosso do Sul. Nós temos lá inúmeras unidades das Forças Armadas, particularmente do Exército. Nós temos uma brigada militar e a 6º Distrito Naval em Corumbá. Nós temos talvez dezenas de unidades militares em Campo Grande, né? E a hidrovia absolutamente abandonada do ponto de vista da facilidade que encontra os narcotraficantes para entrar com cigarro e com outras drogas que vêm parar, como diz, nas grandes cidades. É um problema que nós temos que discutir, problema do tráfico. Eu vi quando eu cheguei aqui, estava se discutindo, alguém levantou a questão do déficit energético da Amazônia. O Pantanal não tem energia. Quando fui governador, e fui governador durante 8 anos, fizemos inúmeras tratativas com o governo federal para ver se criava um programa de eletrificação do Pantanal e não conseguimos avançar. É um problema de déficit energético tremendo que dificulta o desenvolvimento daqueles que produzem no Pantanal. A destruição do Pantanal com desmatamento agora está sendo autorizado 20, 50, 100 mil hectares de desmatamento para pecuária dentro do Pantanal. Isso é um caminho rápido para se destruir efetivamente o Pantanal. O problema da relação com o Paraguai e com a Bolívia no que se trata da questão da pesca esportiva, e aí especificamente da pesca predatória, mesmo com toda a legislação que o IBAMA cria, que a Secretaria de Meio Ambiente cria, com a criação do período de Piracema, 4 meses de procriação, não se pode pescar. O Paraguai pode tudo. Bomba, redes, espinhéis, enfim, todos os apetrechos para captura de peixe, está se destruindo o estoque pesqueiro do Rio Paraguai. Eu pesco no Rio Paraguai, numa região que é o final é a divisa definitiva do Brasil com o Paraguai, onde cai o Rio Apa, no Rio Paraguai. Ali tinha, porque se fechou um destacamento do Exército, aliás, fecharam todos os destacamentos que o Exército brasileiro tinha ao longo do Rio Paraguai. Não sei qual a estratégia que está por trás disso. Se tirou a guarnição, que pouco fazia, mas de qualquer forma era a presença da soberania nacional na região de fronteira do Pantanal, e hoje os paraguaios fecham a boca do Rio Apa de rede, acampam em território nacional do lado brasileiro e absolutamente nada se faz. Ou seja, essas questões do tráfico, do déficit energético, da destruição do Pantanal, da relação com o Paraguai e com a Bolívia, que merecem um parênteses. Quando governador, tratei disso particularmente com o presidente Fernando Henrique, depois com o presidente Lula, no sentido de estabelecer regras com o governo paraguaio. Se firmou um acordo binacional Brasil-Paraguai em torno disso, que não funcionou, se é possível retomar, além, para me concluir, presidente, da questão do conflito em torno das terras indígenas, que tem matado, e quando mata, mata índio, não mata os grandes, não mata os fazendeiros, mata os pequenos, mata os índios, em torno do conflito das terras indígenas dentro do Pantanal. Essas questões relevantes para a sobrevivência do Pantanal, e para quem mora num estado que tem
2/3 do Pantanal em seu território são relevantes e a gente não tem visto a preocupação nem desta comissão e muito menos do governo federal. É bom que se diga, para concluir de verdade, Pantanal é uma bacia de 140 mil quilômetros quadrados, dos quais 90 mil dos 140 está em território sul-mato-grossense. Portanto, eu quero pontuar essa questão para que a gente se permita, numa outra oportunidade, evidentemente com a iniciativa da mesa, a gente poder fazer esse debate aqui. Obrigado. Queremos passar a palavra ao secretário especial Hussein. Obrigado, deputada. Deputado Zeca do PT, agradeço as considerações que o senhor acaba de tecer. São, sem dúvida alguma, importantes e se revestem de caráter muito especial. Talvez no início da minha fala o senhor não estivesse presente, quando eu fiz uma menção à região amazônica, e quando eu fiz menção à região amazônica, eu incluo, sem dúvida nenhuma, o estado do Mato Grosso do Sul. A região amazônica, no marco da leitura geoestratégica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, compõe 9 estados brasileiros, e não apenas estados da região do norte. Tá? Então, apenas para fazer essa pontuação, que eu deixei isso muito claro na minha apresentação desde o início. Acho que quando nós falamos de uma matriz energética integrada, eu acho que ela tem que funcionar, sobretudo, para as 9 regiões, e não regiões específicas. Quando nós falamos de integração da infraestrutura produtiva do Estado brasileiro para a região amazônica, nós não excluímos, dentro da nossa concepção estratégica, o seu Estado. Quando nós falamos de segurança transfronteiriça e combate aos ilícitos transnacionais, nós temos especial foco no seu Estado. Mas, para me debruçar um pouco sobre a questão específica que o senhor traz à baila, inerente ao combate dos ilícitos transnacionais, neste governo, em particular, e no âmbito da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, e no âmbito do Gabinete de Segurança Nacional, e no âmbito do Ministério da Defesa, e no âmbito do Ministério de Segurança Pública, a necessidade de uma política de segurança de fronteira ou transfronteiriça mais eficiente, ela é real. Nós trabalhamos com muito afinco para que pudesse haver maior sinergia ao combate ao tráfico de drogas, como outras modalidades delício. Contudo, o senhor sabe muito bem que para ter política pública eficiente no que se refere à segurança de fronteira, isso depende de diversos vetores. Primeiro, integração das polícias, militar, civil, federal e rodoviária federal. É um esforço coletivo entre Estado, município e o governo federal. Sem isso, é impossível. 2, trabalho de inteligência. Não há dúvida nenhuma que sem um trabalho de inteligência coordenado entre o poder civil e o poder militar e entre as diversas instituições policiais e a Agência Nacional, a Agência Brasileira de Inteligência, não é possível fazer uma segurança de fronteira eficiente. Segurança de fronteira hoje não implica necessariamente em você deslocar tropa e estacionar tropa. Não, isso não vai resolver, porque o crime organizado sempre vai encontrar novas fórmulas de ultrapassar aquela fronteira. O que nós precisamos é de uma integração estratégica do aparato policial, de coordenação do aparato policial com o aparato das Forças Armadas, de integração das frentes de inteligência e, sobretudo, da cooperação dos estados e dos municípios. Sem isso, é impossível combater o tráfico de drogas e o ilícito transnacional que advém através da fronteira do seu estado. Parte do que eu estou dizendo, o Ministério das Relações Exteriores acaba de criar uma coordenação específica que conflui sinergicamente com as demais áreas, preocupada especificamente no que diz respeito à segurança transfronteiriça. E para quê? Para ampliar o diálogo com os países vizinhos, em particular
neste caso que o senhor menciona, Bolívia e Paraguai, para que também haja uma cooperação sinérgica do outro lado da fronteira, porque eles têm uma responsabilidade enorme em sua política de segurança, para que também haja uma contenção da quantidade de ilícitos que adentram o território brasileiro. Não obstante, eu gostaria de fazer uma regressão histórica, que se faz necessário fazer essa regressão histórica, a situação do afrouxamento, talvez, territorial em matéria de segurança, no que se refere à Bolívia e ao Paraguai, talvez advenha de alguns anos, né? E alguns anos em que a nossa relação com Bolívia e Paraguai foi norteada por todos os mais variados elementos, mas menos combate eficiente ao ilícito transnacional. Ao mesmo tempo que nos governos anteriores, não gosto de rotular ninguém, porque a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos ela faz um olhar de Estado, talvez faltou nos últimos 14 anos, 15 anos, ou menos, uma política focada em como trabalhar com o governo do Paraguai ou com o governo da Bolívia nesse tipo de combate. E eu acho que talvez a nossa política externa de segurança transfronteiriça com Bolívia e Paraguai nos governos anteriores, ela não foi condizente com a responsabilidade que deveria ter sido feito naquele momento. Obrigado, deputado. Passamos a palavra agora à deputada Conceição Sampaio, do Amazonas. Obrigada, nossa querida deputada Marinha Ralph, que nos brinda nessa manhã com uma discussão tão importante sobre a integração nacional. Quero também aqui agradecer e ressaltar a importância da fala do nosso secretário, mas com status de ministro. Não, então, secretário, o senhor Hussein Khalud, e deveria ter, até pela importância, exatamente, pela importância da função que Vossa Excelência ocupa no Estado brasileiro. Estava ouvindo aqui os colegas parlamentares da nossa região, na verdade do país de um modo geral, e como que é importante a gente ver como nós temos Brasis dentro do Brasil. E cada um de nós que aqui tem a honra de representar uma parte da região brasileira, uma parte desse país, é claro que nós entendemos que quando falamos da Amazônia, e aqui é importante lembrar que o grande desafio que nós temos é fazer com que a Amazônia, de um modo geral, mas a população, de um modo geral, ela se sinta muito bem representada por cada um de nós na Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados. E um pouco antes, nós tivemos o prazer de estar conversando aqui com o nosso secretário e com os nossos queridos representantes das Forças Armadas aqui. Nós sabíamos que em muitos pontos da Amazônia, se nós não tivéssemos a presença do Exército, a presença da Marinha, a presença da Aeronáutica, nós não teríamos ali o Brasil. Então, é extremamente importante lembrar o trabalho valoroso que as Forças Armadas continuam realizando em defesa da soberania, em defesa da integração nacional. E gostei muito, secretário, de tudo que Vossa Excelência nos trouxe nesta manhã. E principalmente a vossa percepção sobre o Estado brasileiro. É isso que nós precisamos, é integrar o país, lembrando que cada região tem a sua especificidade, tem o seu potencial, mas é preciso também criar políticas públicas nacionais de integração. Eu falava a Vossa Excelência e aos nossos queridos representantes das Forças Armadas que o Amazonas, por exemplo, quando a gente fala do Amazonas ou da Amazônia Ocidental, incluindo o Amapá, a gente não pode esquecer aqui o polo industrial que é a Zona Franca, que em muitos momentos, ainda que nós tenhamos mais 50 anos de garantia desse polo, é preciso fazer com que a logística para que homens e mulheres continuem sobrevivendo com dignidade através do seu emprego na Zona Franca, mas ela aconteça. Hoje nós temos
um sonho que é a BR-319. Nós temos mais de 4 décadas desta BR que foi aberta, portanto, se houve algum impacto ambiental, houve lá atrás, mas nós temos tecnologia avançada hoje para que nós possamos fazer com que a Amazônia, de um modo geral, aí falo de uma abertura, de uma possibilidade onde nós teríamos o acesso por estrada com o restante do país. Hoje nós temos uma dificuldade grande, nós conseguimos nos comunicar por estrada a Venezuela, mas nós não conseguimos nos comunicar a Cuiabá. É um absurdo. Só que os produtos produzidos na Zona Franca, quando chegam no mercado, o consumidor certamente vai preferir comprar um celular da China do que um celular produzido na Zona Franca. Porque apesar da alta tecnologia que nós temos, do bom trabalho dos nossos trabalhadores, na hora do preço, é isso que vai influenciar certamente a qualquer um de nós enquanto consumidor. Então, qual é a estratégia nacional que nós temos para essa parte que também é Brasil? E gostei muito quando Vossa Excelência fala da matriz energética, de você desenvolver uma região como a região amazônica, mas desenvolver com sustentabilidade, porque isso nós sabemos fazer. Nós temos uma Zona Franca e temos 98%, algumas pessoas dizem 97%, mas há estudos comprovando que 98% da floresta ela está preservada. E isso se deve aos ribeirinhos, que conservam. Os povos da Amazônia sabem conservar. Então, gostei, me coloco à inteira disposição de Vossa Excelência, dessa comissão, que ela é tão importante, Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, ela é muito importante nesta casa. E nós temos que nos unir, né? Porque na unidade nós vamos estar mais fortes para defender políticas públicas de integração, de sustentabilidade, que valorize o homem e a mulher, e que assegure que todos os Brasis serão considerados Brasil neste país. Muito obrigada. Muito bem, pelas colocações, deputada Conceição. Passo a palavra agora ao secretário Hussein. Deputada Conceição, muito obrigado pela sua exposição e agradeço a sua generosidade de reconhecer a percepção estratégica da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, que não é uma percepção exclusiva minha, mas um trabalho, um esforço coordenado de diversas pessoas que têm, digamos, um espírito patriótico, uma preocupação genuinamente nacionalista e que não olha o Brasil como vários Brasil, senão um Brasil integrado, coeso, unido, como uma verdadeira nação deve ser. A nossa principal preocupação é justamente, quando a gente fala de políticas públicas nacionais de integração, é reduzir essas assimetrias que existem nas mais diversas regiões do Estado, do território nacional. A nossa preocupação é como integrar as nossas cadeias produtivas de forma inteligente, de forma eficiente, de forma produtiva. É como melhorar a produtividade do Estado brasileiro, como melhorar a competitividade do Estado brasileiro através dessa política de integração. A senhora mencionou muito bem o caso da produção de tecnologia no seu estado, na Zona Franca, em que também esse produto não consegue chegar a um estado vizinho brasileiro. Isso também parte da nossa preocupação, porque isso demonstra a desintegração das cadeias produtivas nacionais, né? Então, a ausência ou a falta de como maximizar a potencialidade da nossa produtividade econômica. Então, nós pensamos essa política de forma transversal, não pensamos de forma desconexa e apenas sob o prisma também do poder público, porque é importante ouvir setores e fundações como a Exult, como tantas outras, que têm também trabalhos importantes concernentes à integração da região amazônica. Da mesma forma que eu estou aqui à disposição dos senhores para explicar qual é a nossa visão, eu estou à disposição dos senhores para trabalhar de forma integrada, permanente, enquanto estiver à frente da Secretaria, para que pudéssemos avançar da forma mais diligente possível com uma política nacional
através de uma política nacional amazônica, de uma estratégia nacional amazônica, que de fato interligue a nossa infraestrutura energética, física e produtiva. Muito obrigado por sua generosidade. Passa a palavra agora ao deputado Arnaldo Jordi. Obrigado, deputada Marinha, que nos orgulha muito presidindo essa importante comissão temática do nosso Parlamento Federal. Queria parabenizá-la mais uma vez pela iniciativa desta audiência. Este é um assunto pouco frequente na Casa, até porque a maioria da representação na Casa está confortável com este modelo federativo brasileiro e, evidentemente, não é o caso da maioria dos integrantes desta comissão, que fazemos parte de regiões mais deprimidas do ponto de vista do Pacto Federativo. Do pacto não, eu não gosto dessa palavra porque, na verdade, não foi pactuado. Pacto é quando há acordo de interesses múltiplos, recíprocos e voluntários. Este modelo federativo brasileiro foi imposto pelas elites contra, por exemplo, os amazônidas. Historicamente, isto não foi pactuado coisa alguma. Isto foi imposto por uma visão estratégica, certa ou errada, e que nos faz padecer por uma série de indicadores socioeconômicos que estão aí já ilustrados nas diversas falas que me antecederam. Quero parabenizar o nosso secretário pela compreensão desta dimensão e do seu desafio. Me integro, me associo à nossa deputada do Amazonas, que já lhe promoveu. Este era um tema que deveria ter status de ministério, sem dúvida alguma. Mas, vamos lá, eu acho que esse é um desafio para todos nós. E sem dúvida, nós podíamos aqui passar o resto da semana falando sobre as possibilidades de superação e os caminhos de superação dessa assimetria regional, que, aliás, agride um dos princípios da nossa Carta Magna, da nossa Constituição, abrigado nas disposições transitórias, que é a redução das chamadas desigualdades regionais. Esse é um princípio federativo, esse é um princípio constitucional e que raramente é observado nas políticas públicas governamentais. Eu não estou falando especificamente deste ou daquele governo, mas é quase que uma generalização. Pois bem, mas no caso da Amazônia, e com todo respeito às demais outras regiões que estão abrigadas aqui, e me sinto contemplado no conceito da Amazônia Legal, que abrange os 9 estados e não apenas os 7 tipicamente definidos. Mas esse é um problema que já foi aqui levantado. É o problema da matriz energética e da satisfação do fornecimento deste insumo absolutamente indispensável para qualquer processo de desenvolvimento moderno. Não há como pensar em geração de emprego e renda, em agregação de valor, em cadeias produtivas, sem energia, em pleno século XXI. E, lamentavelmente, a região amazônica, o estado do Pará, por exemplo, é produtor e fornecedor de energia e não se beneficia de boa parte daquilo que produz e daquilo que, inclusive, exporta. O estado do Pará, por exemplo, é o quarto produtor de energia, com Belo Monte agora, já parcialmente funcionando. O segundo exportador de energia, 82% da energia produzida no estado, ela vai para fora do estado. Nós não recebemos um centavo dessa energia exportada, porque o ICMS é recolhido no consumo e não na produção. E temos ainda, só no estado do Pará, quase 20% da população, ou seja, equivalente a quase 2 milhões de paraenses que não dispõem do insumo da energia. Se for falar no Amazonas, no Acre, em Rondônia e Roraima, a tragédia talvez seja um pouquinho maior, do ponto de vista percentual. Então, não dá para aceitar mais isto. Não dá para aceitar uma região que é produtora e exportadora de energia
que não recebe nada desta energia exportada para as demais unidades federativas e que ainda tem o maior déficit de cobertura de energia da federação. Por quê? Porque isto significa condenar a população da Amazônia ao subdesenvolvimento, aos indicadores socioeconômicos que são vergonhosos no Brasil. Então é preciso estabelecer metas, estabelecer critérios e estratégias de como superar. Sabemos, evidente, todos nós, que nós não vamos superar isso de hoje para segunda-feira. Mas nós precisamos ter uma estratégia que comece a reduzir esta tragédia que é uma das principais responsáveis pelo nosso subdesenvolvimento e todos os efeitos colaterais decorrentes disso. Belo Monte, por exemplo, eu pego num segundo ponto que precisa ter cuidado federativo. Precisa ter cuidado federativo. Belo Monte, por exemplo, é uma tragédia para o estado do Pará. Aliás, os enclaves de uma maneira geral. Né? Belo Monte, por exemplo, vai produzir 10, 11 milhões de quilowatts de energia. E hoje, se você perguntar em Altamira, em Vitória do Xingu, etc. e tal, nós estivemos lá há pouco tempo atrás, todos os indicadores de violência explodiram, todos sem exceção, custo de vida, prostituição infantil, pauperização da vida dos indígenas, dos ribeirinhos, dos RUCs, que são os assentamentos que foram deslocados às populações. Hoje tem meninos sem aula porque não tem transporte escolar, não tem água nesses assentamentos com 2, 3 mil pessoas. Então é um caos. Mas o que é que foi vendido no início de Belo Monte? A maior obra do PAC, 35 bilhões de reais. O modelo do progresso, do desenvolvimento, da geração de emprego, etc, etc. Ou seja, o paraíso. Muita gente embarcou nisso e hoje está padecendo no purgatório os efeitos colaterais disso. Quem? A população mais desprotegida. A população mais desprotegida. Muita gente ganhou, as empreiteiras ganharam, os esquemas de propina que estão sendo revelados pela Lava Jato ganharam 156 milhões de propinas, segundo a delação do senhor Dalto Avancini, para partidos políticos. E a população do entorno daquela área absolutamente penalizada. Então, nós precisamos rever isto. Nós precisamos repensar essas estratégias. Essas estratégias já nos deram um passivo suficiente para ter uma avaliação crítica dessas coisas. Segurança já foi tratado por Vossa Excelência, a questão do tráfico hoje é o principal desafio. E aí, eu queria parabenizar aqui a presença das nossas briosas e honrosas Forças Armadas Brasileiras, na figura da representação da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que, aliás, esta tragédia na Amazônia só não é maior por conta da presença dessas instituições. Eu não estou aqui jogando confete, que não é meu estilo. Mas eu preciso reconhecer o trabalho social, o trabalho dignificante, o trabalho merecedor de registro que as nossas Forças Armadas, muitas vezes, alheia à sua função estrito sensu, à sua responsabilidade constitucional em estrito sensu, ajudando a proteger os interesses da cidadania, das populações, distribuindo água, desobstruindo estrada, fazendo coisas que, aliás, repito, fogem da sua responsabilidade original. Há outro desafio para este modelo de desenvolvimento invertido que nós precisamos fazer. O aporte no conhecimento, na educação e na investigação tecnológica, na inovação tecnológica. Nós não podemos ter a menor participação federativa do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia na região que tem o maior banco genético do mundo. Na Amazônia tem pelo menos 50 mil espécies da fauna e da flora desconhecida dos laboratórios humanos. E você vai nos orçamentos, eu digo desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passando pelo governo Lula, passando pelo governo PMDB, de todos os governos, a participação em investimentos em ciência, tecnologia, inovação tecnológica, educação de uma maneira geral, é a menor participação dos entes federados. Então, evidentemente que nós não queremos chegar em lugar nenhum desse jeito.
o maior banco genético do planeta sendo desprezado pelos seus. A Federação Brasileira olhando de costas, vendo a Amazônia como problema e não como solução. Quase 15% da água potável do planeta. E nós temos populações inteiras sem água. Nós não estamos falando do Nordeste, nós não estamos falando do semiárido, nós não estamos falando da Caatinga, nós estamos falando da Amazônia. E isto é uma contradição conceitual absurda para o século XXI. Se nós estivéssemos discutindo, fazendo esse debate no século XVII, no século XVIII, até no século XIX, nós estamos no século XXI, no século da nanotecnologia, da robótica, da inteligência artificial. E nós não temos água na Amazônia. Para quem? Para mim, não. Para os barões, não. Para a classe média, não. Para a população mais desprotegida. De novo. Então, essa é uma outra questão do investimento pesado em conhecimento, no geral. E por fim, a questão da nossa infraestrutura. Não é possível a Transamazônica, para dar um exemplo, a deputada Marinha podia citar tantos outros, a nossa deputada Conceição podia citar no Amazonas tantos outros, a Janete Capiberibe, nós podíamos passar aqui ilustrando esse debate o resto do dia. Mas eu falo de duas que têm papel regional, a Transamazônica e a BR-163, que são rodovias de integração regional, que interessa a todos os estados, uns mais, outros menos, mas a todos. Isso virou mito. Desde os governos da década de 70, onde elas foram projetadas e iniciadas, até os dias de hoje. Já vai para quase meio século. E essas rodovias não saem do conceito. Todo ano é aquela cena no SBT, no Jornal Nacional, na Record, etc. e tal, aquela fila de milhares de caminhões abarrotados de produtos nos atoleiros da Amazônia. Então não é possível um país que tem a 8ª economia do planeta. Se nós estivéssemos falando do Haiti, se nós estivéssemos falando dos países da África Setentrional, mas nós estamos falando do 8º PIB do mundo. Já tem mais de 40 anos a Transamazônica e a BR-163 sem conclusão. Então, eu fico por aqui. Peço desculpas, deputada, pela extensão do tempo utilizado, mas são algumas das minhas preocupações em relação ao desafio da gente inverter minimamente este modelo que é predatório em relação à população de quase 30 milhões que vivem na região amazônica, que representa quase 60% do território nacional. Parabéns, secretário e deputado. Obrigado pela atenção. Esta presidência que agradece a participação dos nobres parlamentares em temas tão importantes para a nossa região amazônica e na integração nacional. Passa a palavra ao secretário Hussein. Deputado Jordi, você reavivou meu patriotismo, que nasce comigo todas as manhãs e dorme comigo todas as noites. Não há nenhum momento que nós, na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, não pensamos e não temos as preocupações que o senhor acaba de expor aqui. O que o senhor disse é a mais pura verdade, nua e crua. O senhor trouxe indagações reais das assimetrias regionais e das desigualdades que existem no nosso país. Mas, dando um passo atrás e olhando para quê e por que esses problemas ainda são perenes, nós temos que fazer um pouco uma regressão histórica. A Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, que agora eu chefio, ela foi criada e recriada 6 vezes.
Não há nada mais esquizofrênico no âmbito, no coração do Estado brasileiro, do que você criar, extinguir, recriar e extinguir uma área de caráter estratégico. Das duas, uma. Ou não se sabe o que é estratégia no Brasil, ou nunca estratégia foi prioridade. Ponto. Nem mais, nem menos. Com as duas coisas. Então, o que nós carecemos verdadeiramente é de um pensamento estratégico sistêmico que transcenda políticas de governo e foquem em políticas de Estado. Todos os apontamentos que o senhor fez é porque todas essas inflexões foram tratadas como políticas de governo e não como políticas de Estado. Da nossa perspectiva, nós não olhamos cidadãos de primeira classe, de segunda classe e elite. A nossa leitura é que toda a população brasileira ela é elite. Nós não olhamos para políticas governamentais, nós olhamos para políticas de Estado. E como tal, pensar o desenvolvimento e a integração produtiva da região amazônica não pode ser feito sem alguns compostos. Não se pode pensar numa estratégia que reduza essas assimetrias sem levar em conta a energia, sem levar em conta a ciência e tecnologia, sem levar em conta desenvolvimento sustentável, sem levar em conta comunicação, sem levar em conta integração de infraestruturas, sem levar em conta segurança e sem levar em conta, e sobretudo, defesa. Esses são os pilares que precisam reger qualquer política nacional amazônica. Quando fala de infraestrutura, nem falo mais de rodovia, é de uma malha ferroviária verdadeira. Tá? Quando fala de inovação e quando só fala de banco genético, no meu 5º item aqui da minha apresentação, eu deixei muito claro, se não estava aqui, que a Amazônia deve ser um dos principais polos científicos do desenvolvimento do Brasil. Nós temos uma consciência muito clara e temos capacidade de articular temas transversais. O que falta, e aí depende do sistema político e não das instituições de Estado, e não quem está circunstancialmente à frente da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que o próximo governo pode extinguir a SAI, como o governo anterior criou e extinguiu a SAI em prazo de 8, 9 meses. Então, eu acho que precisa haver um pacto político. Eu acho que, à medida em que esse Congresso Nacional tem mais ou menos quase 40 partidos, um denominador comum vocês precisam chegar. O que é a política de governo, o que é a política de Estado. E quando o Congresso Nacional definir o que é a política de governo, o que é a política de Estado, fica muito mais fácil não extinguir e recriar a SAI. E fica muito mais fácil trabalhar de forma coordenada e coesa na redução dessas assimetrias regionais. E fica muito mais claro, ao invés de falar de pacto federativo, qualquer outra coisa, tem que se falar de política de Estado. E aí, quando o senhor menciona que ministérios A, B ou C transferem recursos para tal área e não para tal área, quando se define quais são os denominadores efetivos, fundamentais, estruturais para o desenvolvimento do Estado brasileiro, aí você, no âmbito desses ministérios, você vai estabelecer uma barra para onde que vão esses recursos, porque trata-se de uma política de Estado e não política circunstancialmente de governo. Na SAI, nós não pensamos em governo, nós pensamos em Estado. Tudo que nós estamos fazendo, nós esperamos que frutifique no próximo governo, independentemente de quem seja. Mas nós temos certeza que quando recebemos a SAI, lamentavelmente havia muito mais retórica do que ação. Isso é fato. Em 2015, criou-se a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que foi chefiada pelo ministro Mangabeira Unger. 8 meses depois ela foi extinta. Então isso é sintomático. Isso é sintomático. Em 20 anos, esta secretaria, em 20 e poucos anos, menos de 3 décadas, que como disse, ela foi criada e recriada 6 vezes. Então, deputado, creio que isso traz temas fundamentais, importantes, mas eu acho que precisamos definir e decantar o
que é a política de governo, o que é a política de Estado. Quando isso estiver muito mais claro, não tenho dúvida que metade das assimetrias que o senhor traz aqui à tona serão resolvidas. E aí sim, vamos andar na mesma velocidade que andamos como a 8ª economia mundial. Isso é fundamental. Obrigado. Passa a palavra agora a deputada Janete Capiberibe, do Amapá. Senhora presidenta, deputada Marinha Halpe, eu quero parabenizá-la por ter assumido a presidência da Comissão, né, de Integração Nacional, Regional, do nosso país, mas que eu sempre penso que ela é uma comissão da Amazônia, porque foi um esforço muito grande a partir da bancada parlamentar do Norte, que resultou na criação dessa comissão. Eu ouvia o deputado Zeca do PT, né, que é do Mato Grosso, ele está integrado, outros estados, o Tocantins, houve uma evolução, né, na definição da constituição dessa comissão. Então, meus parabéns, a senhora é uma deputada de muitos mandatos, competente, defensora do seu estado, Rondônia, e da nossa região amazônica. Eu serei breve, senhor secretário. Eu quero juntar minhas palavras aqui, nesse momento, ao que foi exposto pelo deputado Jordi, pela deputada Conceição, pelo deputado Zeca, do PT, no sentido de que é preciso repensar estratégias, sim, para programas governamentais voltados para o desenvolvimento regional e a segurança da Amazônia. Eu coloco aqui programas governamentais, né, o senhor enfatiza muito de Estado, os programas têm que ser de Estado, com certeza, com certeza. Agora, de uma forma ou de outra, há toda essa precariedade colocada pelos colegas que me antecederam. O desenvolvimento regional da nossa região, do meu estado, do Amapá e dos outros estados, ele só se dará na medida em que houver uma infraestrutura acessível, né, para o desenvolvimento econômico, social e ambiental das nossas populações. Eu vou buscar sempre um exemplo tão simples de uma insegurança na navegação fluvial no meu estado, que acontece entre o meu estado e o estado do Pará, ali no arquipélago do Marajó, na Foz do Amazonas, que são acidentes de escalpelamento que vitimam meninas, mocinhas, mulheres, senhoras idosas ali, e que esse é um acidente que deixa um trauma para a vida inteira de uma criança que é vitimada. E eu imputo aí a ausência de política de Estado que inclua a região amazônica numa atividade fundamental, que ela é tanto uma atividade industrial como de transporte para a navegação fluvial na nossa região. A Marinha Mercante, ela tem o fundo, né, que é o Fundo da Marinha Mercante, que é administrado por ela e aí no Ministério dos Transportes, e esse recurso não chega aos milhares, eu até digo milhares de estaleiros que estão na região ribeirinha, no estado do Amapá, no Pará e nos outros estados. Então, a construção, através do saber tradicional dos construtores navais da região da Amazônia, faz com que haja a improvisação para colocar uma embarcação na água para transportar as crianças para a escola, os pais para o seu trabalho, enfim, é o meio de transporte numa região vascularizada
pelo nosso rio Amazonas, o grande rio Amazonas. Eu sempre coloco aqui na comissão, já fizemos, junto com a Marinha Mercante, inúmeras audiências públicas para esse debate. Estamos trabalhando em conjunto com a Marinha e a associação dessas mulheres ribeirinhas vítimas de escalpelamento, a prevenção, combate, campanhas de prevenção. Infelizmente, no meu estado, na semana passada, uma garota, uma menina de 7 anos, mais uma vítima. Nós conseguimos controlar por um período. Deputada Marinha, a senhora que é mulher, que preza pelos cabelos que a senhora tem, pela sua imagem, né? Imagine o que vive para o resto da vida uma criança que é vítima de um acidente como esse. Então, é necessário, sim, um olhar para o desenvolvimento da segurança na navegação fluvial na Amazônia, a partir também da construção naval ali na nossa região. A questão da energia, da água tratada, ao acesso de todos, é igual ao que o deputado Jordi, a deputada Conceição colocaram há pouco. Agora, eu quero colocar uma ação minha, como deputada do Partido Socialista Brasileiro, nessa casa, né, relacionado com a insegurança na navegação fluvial nas distâncias menores, junto com a Marinha Brasileira, a Capitania dos Portos no Amapá, o 4º Distrito Naval no Pará. Nós colocamos já para a Capitania no Amapá mais de R$1.500.000, né, para promover a segurança, para que a Marinha possa recuperar as suas embarcações, as suas balsas, para poder fazer a fiscalização para o controle da navegação na Amazônia. Quando nós começamos esse trabalho com a Marinha, era uma agência, uma simples agência que existia no Amapá, da Marinha Brasileira. Agora é uma capitania que existe no município de Santana, no estado do Amapá, portanto, e na fronteira, na região fronteiriça do Oiapoque, entre o Oiapoque e a Guiana Francesa, aí nessa margem, para essa margem de rio, também de fronteira, e onde acontece toda sorte, né, como é que eu poderia dizer? Ali tem o tráfico de drogas, tem o tráfico de pessoas, o tráfico de crianças, né? O senador Capiberibe colocou uma emenda para a Marinha Brasileira e será criada ali uma capitania dos portos também para cuidar dessa fronteira, desses malefícios que existem para a população fronteiriça, e entre ela a população indígena da região do Oiapoque, que há uma insegurança enorme ali naquela região. As mulheres dormem e acordam assustadas na margem do rio Oiapoque devido aos roubos das embarcações, enfim, a invasão do território indígena ali do Oiapoque por parte como é que eu poderia dizer, dessas contravenções que são o tráfico em especial, e não é nem só droga, armamento e pessoas. É terrível o que acontece ali. Agora, bom, essa parceria com a Marinha Brasileira, ela nos deixa assim muito feliz como deputada federal. Nós colocamos para o 4º Distrito Naval, para a embarcação em Apará, oferecer atendimento de saúde às mulheres ribeirinhas, à população ribeirinha, em especial para a prevenção do câncer
de mama e de colo de útero que essa embarcação, né, ela realiza. Nós colocamos mais de R$500 mil como emenda para a embarcação ENA Pará oferecer essa atenção à saúde, esse serviço para as populações ribeirinhas entre o Pará e o Amapá, a foz do Rio Amazonas, aí no Pará. Eu quero fazer aqui, né, uma menção às 3 Forças Armadas que estão presentes, que são muito importantes, a sua ação, a sua atuação na nossa região, né, e que, além da parceria que nós colocamos, que vimos executando junto com a Marinha Brasileira, também no nosso estado do Amapá foi criado, né, um batalhão do Exército que com um general no seu comando, ao qual nós faremos, eu, senador Capi, uma visita em breve para tratarmos das parcerias que podemos realizar em conjunto com o Exército, que tem uma atuação tão importante naquela fronteira, também fronteira norte do nosso país. A aeronáutica, nós vimos na nossa atuação no país, na defesa das populações tradicionais que estão tão distantes, tendo o apoio da aeronáutica também para o nosso deslocamento. Então, muito importante a atuação das 3 Forças Armadas do nosso país, na nossa região amazônica. Obrigada. Agradecemos para a deputada Janete, passamos a palavra ao deputado João Daniel do PT e, em seguida, as considerações do secretário Hussein. Porém, registro antes a presença do deputado Marcelo Castro, primeiro vice-presidente dessa comissão do Estado do Piauí. Presidenta, somente para parabenizá-la a iniciativa de Vossa Excelência para a realização desta audiência, dizer que nós temos muita preocupação também com esse tema das questões relacionadas à questão nacional brasileira, a importância das questões estratégicas, dos projetos para o Brasil e da situação atual mundial e da nossa América Latina. Nós temos preocupação da importância de programas, de projetos que tratam a questão da soberania nacional. E também do Ministério da Integração, pelos programas criados, as mesorregiões, as diversas secretarias que atuam no Ministério da Integração e a importância do Ministério, dos programas e dos projetos. Eu sou da base de oposição ao governo, temos nossas críticas, acompanhamos os projetos, mas, acima de tudo, temos o interesse da defesa nacional e da questão brasileira. Então, somente estou, e também preocupada, a representante aqui do Ministério da Integração Nacional, né, preocupada com a questão dos programas, dos projetos da Codevasf e demais outras secretarias do Ministério da Integração. Mas eu queria apenas parabenizá-la e dizer que nós temos interesse, e eu não pude estar no início desta audiência por estar presidindo uma outra comissão, mas quero parabenizá-la pela iniciativa, dizer que esse é um tema de todos os parlamentares que têm interesse no Brasil, na questão nacional e no nosso povo brasileiro. Então, somente isso que eu queria deixar registrado. Muito obrigado. Nós que agradecemos e aqui ficamos muito felizes de receber o secretário especial Hussein Kaluti e dizer que a preocupação dessa comissão, ela foi uma comissão constituída no ano de 1995, uma comissão especial. Eu fiz parte desse movimento. Parlamentares da região amazônica, nos reunimos antes mesmo de tomarmos posse e aqui viemos com esse objetivo. Ela se torna uma comissão permanente em 1997.
Esta é uma luta, é um diálogo, é uma posição política que os parlamentares desta região o fizeram. Claro que, no contexto de integração nacional, ela vem com esse objetivo de discutir os Brasis. O Brasil da Amazônia, o do Pantanal, do Centro-Oeste, do Nordeste, do Sudeste, do Sul, mas não podemos desconsiderar os Brasis que nós aqui queremos para diminuir as desigualdades regionais, do Norte e do Nordeste. Aqui foi colocado da importância das Forças Armadas, e nós da Amazônia, mais do que ninguém, sabemos, vivemos o dia a dia, a importância da presença das Forças Armadas. Especificamente no estado de Rondônia, nós fomos chamados através do governo militar. Integrar, ocupar para não entregar. Então, essa integração que ocorreu foi nesse chamamento. Se hoje ainda está em pauta a infraestrutura, o desenvolvimento que nós queremos, vai bem de encontro com aquilo que o secretário colocou. A falta de uma política de Estado. E nos chama a atenção, e aqui nos faz todos nós parlamentares, assumimos também o nosso compromisso, enquanto Congresso Nacional, de discutir essa política de Estado do governo do Brasil, do governo brasileiro, dos governos estaduais e dos governos municipais. Essas ações integradas, elas têm que ocorrer. Nós não poderemos passar por esse cenário de presidente dessa comissão, o ministro, o secretário Hussein, o presidente da República, e sem que nós pudéssemos aqui dialogar, discutir, debater e fazer o encaminhamento. Então, a presença do senhor aqui, secretário, é de muita valia. A nossa expectativa, e nesse contexto queremos agradecer a sua presença, que o senhor tão logo foi convidado, atendeu esse convite. Não uma convocação, mas um convite respeitoso, porque nos oportuniza também aqui colocar aquilo que nós passamos no dia a dia e que o senhor tem a ciência disso através da sua equipe técnica. A sua formação, que nos dá muito orgulho de ser um brasileiro patriota, né? A sua formação de pesquisador, professor, e que foi a Harvard de fazer a sua especialização e que teve a sua contribuição como secretário de Relações Internacionais no STJ, como diretor de Cooperação Jurídica Internacional da PGR e na esfera internacional também consultor das Nações Unidas e como secretário-geral da Comissão Conjunta de Poderes Jurídicos da América Latina, Caribe e União Europeia e como secretário da Cúpula Jurídica da Unasul. Nós tivemos presente no seminário lá, que o senhor realizou. E tivemos presente por essa iniciativa que todos nós, representantes dessa comissão, temos de estreitar um diálogo maior com o Poder Executivo para, assim, juntos, naquilo que o senhor coloca, fazermos um trabalho integrado de uma posição e de uma discussão de uma política de Estado. O senhor ouviu aqui os nossos colegas da questão da infraestrutura, das nossas rodovias, das nossas hidrovias, das nossas obras de arte, as nossas pontes. É bem verdade que ainda nós estamos em processo de construção da ponte que liga Rondônia ao Acre. É bem verdade que nós já temos a ponte construída que liga Rondônia ao Amazonas, mas nós não temos consolidada a BR-319. É bem verdade que a falta de uma política de Estado que faz com que a energia produzida na Amazônia chegue em toda a população, mas também é bem verdade que está na pauta o projeto da binacional entre Brasil e Bolívia no estado de Rondônia, na cidade de Nova Mamoré, a ponte que deve se integrar Brasil-Bolívia no estado de Rondônia, Guajará-Mirim, e na Bolívia, Guaiará-Mirim, um projeto que foi um acordo nacional. Foi um presidente da República que o assinou e que nós ainda não conseguimos efetivar. Então, aquilo que foi colocado também, dos desafios que nós vamos ter que enfrentar junto e que nós entendemos e fazemos questão de fazer o encaminhamento desta comissão para que não seja apenas uma Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, mas que seja uma Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos com status de ministério,
faremos esse encaminhamento pela importância que vemos nessa secretaria, né? Na importância que tem essa secretaria do diálogo, da discussão, da formulação de políticas de Estado, mas também na sua interação com os outros ministérios. Porque na hora da execução, bem colocado pelo secretário, está na ponta de cada área. E desta forma que nós entendemos que a sua presença aqui nos motiva mais e mais podemos continuar defendendo a nossa região amazônica, os Brasis nas suas diferenças, nessa proposta da elaboração da política de Estado, da política de segurança transfronteiriça, da política de desenvolvimento sustentável, e que aqui todos nós agradecemos muito a sua presença e retorno a palavra para o senhor, para que possa aqui fazer as suas colocações referentes aos colegas que aqui falaram e também para as suas considerações finais. Deputada Marinha Halpe, presidente da comissão, muito obrigado por suas palavras. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre o que acabou de dizer a senhora deputada Janete Capiberibe. Na verdade, ela me convidou para uma reflexão e acabou me impondo um desafio para lhe fazer uma demanda. Primeiro, reflexão sobre o papel das Forças Armadas na região amazônica. O que houve aqui, a partir das palavras da senhora deputada, é um reconhecimento ao valoroso trabalho que as três forças desenvolvem na integração, na proteção e no desenvolvimento da região amazônica, sem a qual ela expressou seu reconhecimento de que boa parte, ou se não a toda a região, estaria supostamente abandonada ao sua sorte, pela ausência efetiva de políticas públicas nacionais, transversais e de Estado. Neste caso, gostaria de lembrar, e aí eu faço uma sugestão, uma proposta, baseado na reflexão que ela me instigou a fazer, é que há de se lembrar que a política, o trabalho implementado, levado a cabo pelas três Forças Armadas, sai do orçamento das Forças Armadas, enquanto isso deveria ser responsabilidade orçamentária dos municípios e do Estado. Isso significa que as Forças Armadas, para exercerem um papel que deveria ser do Poder Civil, e que elas não cabe esse tipo de trabalho de assistência social, e elas o fazem, elas tiram do seu recurso, que é destinado à defesa da pátria, para empregá-lo em prol desses projetos de desenvolvimento de caráter transversal, em matéria de infraestrutura, social, desenvolvimento sustentável e por aí vai. Bom, então, se vocês acham que o papel das Forças Armadas é tão relevante assim, e vocês o reconhecem assim, então as Forças Armadas mereceriam ter um orçamento condizente com este desafio. Bom, a minha sugestão é muito simples. Eu venho refletindo na SAI, eu assumo responsabilidade sobre o que estou dizendo, de que temas de soberania nacional não podem ter orçamento contingenciado em ano fiscal, senão você compromete drasticamente políticas de Estado. E neste caso, não só a defesa, como relações exteriores e inteligência, não deveriam, na minha humilde perspectiva, ter o seu orçamento contingenciado. Portanto, eu peço a esta casa, e a senhora deputada Janete Capiberibe mencionou um projeto de lei da autoria do senador Capiberibe, reconhecendo o trabalho da Marinha do Brasil na região, sugiro e coloco uma proposta que ele apresente um projeto de lei, uma emenda, da forma mais apropriada possível e condizente com a Constituição Federal, para que as Forças Armadas ou no bojo dessa equação, que se inclua relações exteriores e inteligência, para que não tenha um orçamento contingenciado em ano fiscal. Porque isso compromete justamente essas políticas que ela acabou
de mencionar. O que nós temos que pensar no médio e longo prazo, que todo o país, e aí eu entro nas minhas considerações finais, senhora deputada, e agradeço sobremaneira as colocações que a senhora fez a respeito de como deveria ser uma SAI, e não poderia concordar, não em benefício próprio, mas que eu entendo que uma secretaria especial com uma latitude diferente, ela talvez tenha a capacidade de fazer um pouco mais no nível político. Eu entendo que um país como o Brasil, que tem diversos desafios, precisa equalizar os elementos de seu poder nacional. Eu venho dizendo isso em várias reuniões, em várias palestras, em vários debates. Todo país que se pretende ser grande, todo país que se pretende ser desenvolvido, e todo país que se pretende ser líder regional, ele precisa equalizar seus elementos de poder, que são edificados sobre 5 pilares: economia, poder econômico, poder político-diplomático, seu poder de defesa, poder científico-tecnológico, poder de inteligência. Sem isso, é impossível ter qualquer latitude internacional relevante. Olhem para as grandes potências mundiais e olhem para esses elementos de poder. Eles estão mais próximos, eles estão mais equalizados, eles operam. Pode haver uma discrepância, mas na mesma faixa. Nós somos a 8ª economia do mundo, no entanto, o nosso poder político-diplomático não condiz com a 8ª economia do mundo. Nosso poder de defesa não condiz com a 8ª economia mundial. Nosso poder científico-tecnológico tampouco condiz com o nosso poder de alguém que está entre as 10 maiores economias do mundo. E nosso poder de inteligência tampouco é dotado de orçamento ou de instrumentos que condizem com quem está dentro das 8 ou 10 maiores economias do mundo. Então, o que nós precisamos? Equalizar esses poderes. Não estamos na 8ª economia mundial, mas nos olhamos nosso poder político diplomático, poder de defesa, inteligência, ciência e tecnologia, nós vamos ver a curva assim, em decrescente. Enquanto em outros países pode haver assimetria, mas eles estão muito mais próximos. Portanto, nós precisamos repensar como equalizar os nossos elementos de poder nacional. E daí que fico feliz em ver o deputado João Daniel, do PT, e também a deputada Janete Capiberibe, do PSB, de regiões diferentes, falarem sobre a importância das Forças Armadas, a contribuição que prestam, mas queria dizer aos senhores que nós precisamos ter uma nova doutrina para pensar o papel das Forças Armadas na sociedade brasileira. E no que se edifica essa doutrina? E por que ela é importante? Nas últimas décadas, desde 85 para cá, criou-se no âmbito do pensamento político brasileiro de que para se ter um Estado democrático e para que se tenha instituições democráticas, era necessário obliterar o poder das Forças Armadas, era necessário depauperar o orçamento das Forças Armadas, era necessário, literalmente, eliminar as potencialidades que as Forças Armadas poderiam prestar para o país. E o que nós temos que criar uma nova métrica de pensamento, se realmente queremos pensar no desenvolvimento do Brasil. Não sou eu que estou dizendo, mas acabaram várias autoridades parlamentares mandatadas pelo voto popular de dizer qual é o papel que tem sido desenvolvido pelas 3 forças, pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, na região amazônica. Então, se nós não criamos uma nova doutrina e redimensionarmos o papel, a função e a importância das Forças Armadas no contexto do ordenamento democrático brasileiro e, sobretudo, como pilar fundamental, estratégico de Estado, nós estaremos condenando o Brasil a renunciar um de seus maiores bens. Deputada, muito obrigado pelo convite, agradeço sobremaneira a sinceridade e generosidade da senhora para com a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos. Saiba que a senhora tem uma área que está à sua disposição, que está à disposição do Parlamento Brasileiro, desta comissão,
a qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer convite que a senhora venha me endereçar, estarei aqui falando e tentando prestar o meu conhecimento em nome da integração e de desenvolvimento da região amazônica do Brasil. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença do secretário, com a equipe representante da nossa tão valorosa e respeitada Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, e entendemos que todas as colocações feitas pelo senhor, procuraremos aqui nesta comissão deliberar em reunião de trabalho para podermos fazer com que 2018 nos consolide a oportunidade de termos uma política de Estado. Gostaria também de convidá-lo para que pudesse, junto com esta comissão, no momento oportuno, fazermos uma reunião para debatermos a criação de centros de desenvolvimento regionais, que já têm ocorrido em outros estados, em outras regiões, que seria de muita valia. E também um diálogo sobre aquilo que para nós tem sido de integração, de sofrimento, mas que poderíamos estar dialogando sobre aquilo que tanto foi debatido, colocado aqui, sobre a infraestrutura, de uma estratégia e de segurança nacional, as nossas rodovias. Aqui já colocada a Transamazônica, o 63, eu apenas o faço na inclusão da BR-364, que é uma rodovia estratégica e que, assim como o senhor colocou, do não contingencionamento do orçamento, não contingenciar o orçamento, nos dá também a certeza que nós, em 2018, poderemos estar discutindo o orçamento 2019. Eu acho que são duas coisas importantes que poderemos fazer juntos ainda esse ano. Então, fica aqui a nossa gratidão pela sua presença, pelas suas colocações. Agradecemos muitíssimo a sua abertura para um trabalho integrado, o convite de já estar no estado de Rondônia, agora no dia 12 e 13 de junho, para juntos participarmos de uma ação importante, Diálogos da Fronteira Brasil-Bolívia. Agradeço a presença de todos os colegas parlamentares, todos que aqui se fizeram presente. Sendo assim, declaro encerrada esta audiência pública e convoco a reunião deliberativa para em seguida. Muito obrigada.